O pastor Vitor Nilo, ele fala sobre o poder de adorar em comunidade. Presta bem atenção porque ele chama a atenção da igreja para a forma correta de adorar a Deus. E essa forma de adorar a Deus não é como nós queremos adorar, e sim como Deus merece ser adorado. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial. Eu preciso adorar como Ele quer ser adorado, não como eu quero adorar. Isso tem que estar muito claro dentro dos nossos louvores. O meu gosto pessoal não está em pauta nos processos de louvores à adoração a Deus. Porque se eu estou adorando ao Senhor, não é o que eu gosto, não é o que me faz bem, não é o que eu sinto, mas é o que Ele espera de mim, mas é o que Ele exigiu, é o que Ele gosta. É assim que eu adoro a Deus. Não quando eu faço uma oferta para Ele do que eu quero, mas quando eu faço uma oferta com Ele me pediu. Preste muito bem atenção no que eu estou falando. Quando você está precisando de ajuda de alguém, e você vai e pede para a pessoa, olha, você pode me ajudar com isso? E a pessoa vai e fala assim, você pode me ajudar trocando a roda do meu carro? A pessoa vai falar assim, não posso ajudar trocando a roda do seu carro, não. Eu quero te ajudar, dando um cartão de visita para você fazer uma compra lá, de uma roupa lá na Target. Inventei isso aqui agora. Te ajudou naquilo que você queria? Fez da qual forma que você gostaria? Você parou para perceber que às vezes nós entoamos louvores e hinos da maneira que nós queremos, na maneira que nos fazem bem, na maneira que mexem com a gente, mas não às vezes da maneira que o Senhor, Deus, espera que façamos? E isso não sobe como uma adoração agradável, completa ao Senhor. Primeiro, a gente precisamos duvidar dos nossos gostos, porque mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. Nós somos seres corrompidos, e dependendo da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Deus ao longo da semana, ao longo dos dias e ao longo de uma vida, o nosso gosto e a maneira de pensar e a maneira de adorar esteja deturpada da maneira da qual Deus aceite a nossa adoração. Estão entendendo? É isso. É isso. E hoje existe tanta briga, hoje existe tanto debate sobre música, isso é uma polêmica no nosso meio. Pode, não pode, assim ou assado, com isso ou sem isso, desse gênero ou desse gênero. E estamos esquecendo de perguntar, qual é a vontade de Deus? Muitas vezes fazemos isso, porque a adoração ao Senhor já está destituída, e queremos adorar a nós mesmos e a nossa própria vontade. Paulo orienta muito bem como deve ser a música ao Senhor. Nesse pequeno texto, ele declara 3 estilos de hinos que a comunidade cristã primitiva deveria adorar a Deus. Primeiro, ele fala que é o quê? Salmos. E todo mundo sabe e tem certeza que Salmos é o saltério do Antigo Testamento, é o hinário antigo. E a forma que esses hinos eram entoados, eram acompanhados por harpas, enquanto pessoas ali recitavam os salmos, os saltérios. E isto era feito desde os tempos antigos, desde o pacto passado. E isso se estendeu para as sinagogas judaicas, e Paulo também disse que isso seria bom acontecer na comunidade cristã primitiva. O que a gente pode entender? Então, primeira coisa, nós precisamos de ter músicas
que tenham conteúdo bíblico substancial, conteúdos teológicos, conteúdos que não apenas é uma música, mas também é um tratado teológico de conhecimento. E ao cantarmos essas músicas, ao essas músicas ficarem no nosso coração e na nossa mente, nós também seremos enriquecidos pelo conhecimento da palavra. Por isso é importante. Mas ele agora destaca também outra característica de música para que os cristãos primitivos cantassem. Que característica de música é essa? Os hinos. Vocês cantem salmos, e agora cantem o quê? E que hinos são esses? Essa palavra hinos, o termo grego dela, é o mesmo termo que as pessoas seculares da época utilizavam para entoar e para escrever músicas aos seus heróis e seus deuses. Vai entendendo o que Paulo está tentando falar para a gente. Quando ele fala hino, ele vai falar das composições que eram feitas na época dele, que exaltavam o nosso herói. Quem é o nosso herói? O Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Então devemos entoar louvores sobre a vida, morte, ressurreição, retorno, glorificação, reinado de Cristo. Hinos que não estavam presos somente aos salmos, mas que ao longo da era cristã eram desenvolvidos por cristãos que falavam sobre a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. São hinos que nós precisamos louvar em comunidade, relembrar o amor do Senhor Jesus Cristo, cantarmos juntos, vibrantes sobre essas coisas. E o texto, hinos, essa palavra hinos está ligada diretamente a músicas com instrumentos. Não é proibido ter instrumentos, desde que esses instrumentos estejam alinhados, em bons tons, nada saindo fora da harmonia, nada passando acima da voz, para que sejam entendíveis as palavras. Porque a palavra que é cantada é um ótimo instrumento musical, e os instrumentos realmente precisam acompanhar, ser um acompanhamento, não se destacarem na música da igreja. Paulo está orientando. Quais são as músicas? Salmos. E aí ele vem agora com o segundo, hinos. E aí ele vem com o terceiro, cânticos. O que são cânticos espirituais? Acabou de acontecer um cântico espiritual aqui. Não sei se você percebeu. De acordo com o texto e com a compreensão que Paulo vai falar, cânticos espirituais também são hinos escritos que não precisam do acompanhamento de instrumentos. Nós cantamos aqui. E foi maravilhoso quando nós estivemos em oração cantando essa música. É possível sentir os anjos cantando junto com a gente. Esses 3 formatos de música são os 3 formatos da qual Paulo orienta. Olha, vocês precisam louvar em comunidade. E louvar em comunidade, louvem os salmos, textos, músicas que estejam relacionadas fortemente ao conhecimento teológico bíblico. E se forem músicas que estejam desviando do conhecimento teológico bíblico, não cantem, não entoem no culto de adoração ao Senhor. Segunda coisa, cantem hinos em congregação, hinos que falem do amor do Senhor Jesus Cristo, hinos que falem sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, cantem hinos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, sobre o retorno dele, sobre como ele fará nova todas as coisas. Louvem em congregação também essas músicas. E louvem músicas que falem sobre a experiência da fé cristã. Mesmo se você não tiver instrumentos para tocá-las, cante mesmo assim ao Senhor. Amém ou não amém? Essa é a orientação.
Eu não tenho muito tempo, então eu não posso descorrer aqui sobre todos os aspectos musicais de uma música para adoração a Deus, e não é o intuito do sermão dessa manhã. Mas eu quero deixar para vocês, eu não sou músico, eu não conheço de música, e eu brinco com a minha esposa, eu desafino até batendo palma. Mas existem diretrizes espirituais que vão além das técnicas musicais, que colocam limites entre a música para que seja adoração a Deus. E isso eu posso trabalhar um pouquinho com vocês de maneira rápida. Já trabalhei agora com Paulo e eu quero trabalhar 4 citações rápidas que Ellen White fala sobre a importância do culto, da música que precisamos louvar ao Senhor. Primeira coisa, a música deve possuir beleza, poder e ternura para comover. Erguem-se as vozes em cânticos de louvor e adoração, e que haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais, e gloriosa harmonia suba a Deus como uma oferta aceitável ao Senhor. Primeira coisa, as nossas músicas congregacionais precisam possuir beleza, precisam possuir ternura, harmonia, para que possam subir o quê? Nada muito estridente, nada que algo se destaque demais do outro, harmonia, para que os anjos possam levar ao Senhor. E ela diz, pode-se fazer grande aperfeiçoamento no cantar. Pensam alguns que quanto mais alto cantam, tanto mais fazem música. Barulho, porém, não é música. O canto é como uma música de pássaros, suave e melodioso. É o que Deus está falando aqui. Essa é a música para adoração a Deus. Suave e melodioso. Tenho ouvido em algumas das nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e floreios de notas, comuns nas óperas, não agradam os anjos. Eles se deleitam em ouvir o simples cântico de louvor entoados em tom natural. Os anjos se agradam em ouvir um simples cântico de louvor em tom natural, sem forçação de barra. Unem-se a nós os anjos em cânticos quando isso acontece. E isso enche o espírito e o coração de Deus. Você quer cantar uma música que te agrada? Você quer louvar e agradar a Deus? Está aqui, simples. Os que fazem o canto, preste muito bem atenção, uma parte do culto divino, os ministros de músicas, os cantores, precisam escolher hinos com músicas apropriadas para cada ocasião. Por favor, está aqui, não coloque músicas de notas de funerais. Coloque músicas alegres, mas solenes. Alegres, mas solenes. Nós somos um povo alegre, porque somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo alegre, porque estamos caminhando a Canaã celestial. Nós somos um povo que vibra com o poder do Evangelho. Vamos colocar músicas alegres, mas solenes. E que a nossa alegria no meio da igreja não seja como a alegria daqueles que não têm esperança, como loucos, mas seja a alegria daqueles que vibram por ter um Deus que nos salvou. Quem quer isso, diga amém. Essa é a música. Precisamos ser alegres. Vi que todos que devem cantar como o Espírito, também com entendimento. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. O certo lhe é sempre mais aprazível do que o errado. E quanto mais puder chegar ao povo de Deus do canto correto, de harmonia, tanto mais ele será glorificado. E o último texto que Ellen White diz é assim: o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo que é estranho. Preste bem atenção. Ela diz que em algumas igrejas haverá gritos com tambores, música e dança.
Os sentimentos desses seres ficaram irracionais, tão confundidos, que se não podem confiar nas decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nunca se revela por esses métodos de loucura. Barulho, bagunça, gritaria, algo que faz um frenesi emocional na congregação, e que todos gritam. Isso não é o Espírito Santo de Deus que dirige a igreja. E ele não se manifesta através desse método, porque o céu é harmonioso, o céu é simples e o céu é belo. E não traz confusão. Agora, por que nós e muitas pessoas procuram esses cultos que estimulam grandemente? Porque eles já estão sendo estimulados constantemente, através de vários outros sentidos, e quando chega na casa de Deus, na hora de adorar ao Senhor, da maneira que Deus pede, isso não motiva, isso não mexe, porque a mente da pessoa já está totalmente envolvida com excessos e excessos de doses cada vez mais fortes de excitação. Por isso, mas não é assim que Deus quer ser adorado. Essas são algumas maneiras externas que precisamos atentar e prestar adoração ao Senhor através dos louvores. Porém, e agora eu quero que a igreja me escute muito bem o que eu vou falar. Porém, se todas as nossas maneiras externas de adoração estiverem perfeitas, mas a maneira interna de adorar não estiver alinhada com Deus, de nada adiantará os nossos louvores. Serão louvores apenas da boca para fora, e por mais bonitos e organizados que sejam, não chegarão ao trono de Deus. Por isso que o texto diz: louvai ao Senhor do seu coração. Nós precisamos estar alinhados tanto externamente como internamente, para que o nosso cântico se transforme em um louvor para adorar a Deus. E o que é estar de coração? É estar na disposição correta aqui da igreja. Tem pessoas que estão aqui corporealmente. O corpo está aqui, mas a cabeça está longe. Está pensando na semana de trabalho, está pensando nas dívidas, está pensando nos documentos da imigração, está pensando em tanta coisa que está aqui fisicamente, mas o coração e a mente está longe. Está longe. Você precisa estar aqui de corpo e alma, de mente e coração. É esse o louvor que você veio prestar a Deus. Que Deus ele te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? Para que você possa acompanhar aí na íntegra esta pregação maravilhosa. E convido você a deixar aí o teu like, o teu gostei no vídeo, para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Comenta aí, se inscreve e compartilha. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Um grande abraço para você em Cristo Jesus.